Será que existem pastores nos dias de hoje? Eu não digo desses falsos profetas, eu digo das pessoas que realmente se dedicam a trabalhar nas causas de Cristo. É bíblico o sacerdócio pastoral no Evangelho de Cristo no Novo Testamento? Muitas pessoas têm se perguntado sobre esta questão. Isto por causa de um movimento que surgiu há algum tempo. E este movimento se auto-intitula de desigrejados. É por membros desse movimento o repúdio e aversão sobre a questão da liderança eclesiástica, da liderança pastoral no Evangelho de Cristo. O motivo disso se dá por causa dos vários maus exemplos que muitos falsos profetas têm mostrado. Os altos lucros às custas de fiéis, a adoração a esses sacerdotes, pastores, a idolatria que os seguidores destes líderes carismáticos demagogos são feitos em uma escala avassaladora. É encontrado mais idolatria no meio religioso evangélico do que no meio religioso católico. E tudo isso sem contar com as múltiplas heresias pregadas por esses falsos homens de Deus. Na verdade, estes homens são homens de Belial. E estes estelionatários da fé têm enganado a muita gente e também lucrado bem com isto. É complicado acreditar que existem pastores de Deus hoje em dia. Sendo assim, por causa destes vários péssimos exemplos, muitos reprovam, muitos repudiam e muitos negam a hierarquia sacerdotal. Estas coisas são claramente feitas no movimento evangélico. Mas há uma coisa que nunca devemos esquecer, que é: o movimento evangélico não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. O movimento evangélico é uma coisa, já o Evangelho de Cristo é outra coisa totalmente diferente. Então, estes homens fraudulentos são todos do movimento evangélico. Nenhum deles pertencem ao Evangelho de Cristo. Então, nós entendemos que estes apóstatas da fé são do movimento postel. Ok, agora vamos ver se existem pastores no Evangelho de Cristo. Não se esqueçam, o Evangelho de Cristo é uma coisa totalmente diferente. Antes de respondermos esta pergunta, se existem pastores nos dias de hoje, se existem pastores no Evangelho de Cristo, nós temos que ter a ciência de que Jesus Cristo é o único pastor e sacerdote. O próprio Jesus disse que ele era o pastor. Está escrito: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o pastor e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. João capítulo 10, versículos do 11 ao 14. Resolvemos o problema de Jesus ser o pastor, e realmente ele é o pastor. Agora, vamos entrar na questão de, além de Cristo ser o pastor, ele é sacerdote. Está escrito: nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados
pecados do povo, porque isto ele fez, uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Hebreus capítulo 7, dos versículos 26 a 28. Jesus Cristo, portanto, é o sacerdote. E além de Jesus ser o sacerdote, ele é sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Está escrito: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não os homens. Hebreus capítulo 8, dos versículos 1 e 2. A questão agora é polêmica. Será que de fato existem nos dias de hoje pastores em pleno Evangelho de Cristo? Porque a questão pastoral e sacerdotal de Cristo é válido, é bíblico. E aí? E as pessoas normais? Será que existem entre essas pessoas normais homens que realmente são pastores nos dias de hoje? Vamos à polêmica. Vamos ler aqui um texto de Efésios capítulo 4, dos versículos 8 a 13, que assim diz: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão também que antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, e ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Bom, nós vimos aqui que não só existem pastores, como existem evangelistas, doutores, apóstolos e profetas. Jesus Cristo subiu, mas deixou aqui na terra pessoas responsáveis para zelar, cuidar e ajudar as pessoas que querem seguir o rumo da salvação. Já que estamos polemizando, e de polêmicas o evangelho está cheio, no livro de Apocalipse é apresentado 7 estrelas para João, como também 7 castiçais. Muitos são contra em aceitar a concepção de que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Muitos concordam que os 7 castiçais são as 7 igrejas. Ok, agora, das 7 estrelas de Apocalipse 1 serem os 7 anjos, aí não. Por que não? Porque os 7 anjos são os 7 pastores, os 7 responsáveis destes lugares. Está escrito: o ministério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro são estes. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Está bem claro aqui para qualquer um entender que as
7 estrelas são os 7 líderes, os 7 pastores, os 7 anjos. Outra vez aqui Jesus Cristo dando legitimidade da doutrina de que existe pastores nos dias de hoje. Olha o que Pedro escreve aqui na sua primeira carta aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Apareceu aqui o termo presbítero. Então, além de pastores, existem os presbíteros. Também temos os anciãos. Está escrito: e de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Atos 20, 17. Lembrando que eu estou falando dessas coisas dentro do Evangelho de Cristo e não no movimento evangélico. As pessoas que têm um espírito organizador, andam em honra, são irrepreensíveis, não são gananciosos, são hospitaleiros, amigos do bem, moderados, justos, temperantes, etc., como está em 1 Timóteo 4, versículo 14, Tito, capítulo 1, dos versículos 5 a 9, são pastores de Deus, sim. E será fácil saber se essas pessoas são pastores de Deus ou não. Vão saber através de suas obras, vão saber através de seus comportamentos. O teu exemplo de vida irá testificar se este é um pastor vindo de Deus ou se é mais um falsário da fé. Não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal, dê o seu like. Deixe também seu comentário.